Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as coordenadas geográficas. Hoje nós vamos continuar a nossa aula, né? Hoje nós vamos para o capítulo 6 e o capítulo 6 ele vai abordar justamente sobre essas coordenadas geográficas. O que elas são, o que elas representam, o que elas significam na nossa vida, como elas interferem direta e indiretamente no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre elas. Aqui vocês têm a representação de duas coordenadas geográficas, as latitudes de um lado e as longitudes do outro lado, tá? Então vamos lá. O que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas, gente, elas nada mais são do que as linhas imaginárias que traçam a Terra tanto de norte para sul quanto de leste para oeste. Essas linhas, gente, elas são imaginárias. Por quê? Porque elas só existem nos mapas. Mas mesmo elas só existindo nos mapas, elas conseguem interferir na nossa vida de uma forma grandiosa. Elas interferem em várias áreas da nossa vida, né, em várias localidades da superfície terrestre. Como eu falei, como elas são linhas imaginárias, quando vocês saem e vocês olham para o céu, vocês não vão ver nenhuma delas traçadas, porque na verdade elas precisam existir na nossa mente, elas precisam existir no nosso entendimento de cartografia e dessas coordenadas geográficas, e elas também precisam conter nos mapas pelos quais nós vamos utilizá-los. Então as coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias que vão traçar a Terra de oeste para leste e de norte para sul. Nessa representação aqui, eu coloquei para vocês a definição delas, né? A definição das coordenadas geográficas, e coloquei para vocês quais são essas linhas imaginárias. São, na verdade, os paralelos e os meridianos. Toda a superfície terrestre é formada por uma grande quantidade de latitudes e por uma grande quantidade de longitudes, né? Os famosos paralelos e meridianos que nós também podemos classificar dessa forma. Aqui eu coloquei que são sistemas de pontos de referência para localizar qualquer lugar ou ponto na superfície da Terra num mapa, usando, né, os paralelos e os meridianos. Vamos começar pelos paralelos. Reparem que nessa imagem aqui, gente, os paralelos são as linhas que vão traçar a Terra de oeste para leste. Reparem que o principal paralelo, né, a principal latitude que nós temos é justamente a linha do Equador. Ela é a principal latitude. Por quê? Porque ela vai dividir a Terra em dois hemisférios. Ela vai nos dar a existência do hemisfério norte, para quem está acima da linha do Equador, e vai nos dar a existência do hemisfério sul para quem está abaixo da linha do Equador. E aqui eu coloquei, né? Os paralelos que não recebem denominações são indicados por graus, que variam de 0 a 90 graus a partir da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul. O que isso significa? Isso significa que nós temos vários paralelos, tá? Eles vão de 0 graus, que é a linha do Equador, até 90 graus norte ou então 90 graus sul. Mas todos esses paralelos, eles não recebem um nome específico. Só os principais que vão realmente receber nomes, como por exemplo a linha do Equador. Os outros, eles não vão receber nenhum nome, mas eles serão classificados pelas suas latitudes. Como eu tenho aqui, ó. Se vocês conseguirem reparar, ó, 0 graus na linha do Equador, 20 graus, 40 graus, 60 graus, 90 graus. Cheguei no meu ponto máximo, né, ao norte do meu paralelo de latitude, tá? E aí aqui também eu coloquei, além do Equador, 4 outros paralelos recebem nomenclaturas por serem considerados importantes, pois delimitam as chamadas zonas climáticas. As zonas climáticas nós vamos ver só um pouquinho mais à frente, então nós vamos continuar focando aqui somente nas coordenadas geográficas, tá? Vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês, ó, aqui nós temos um mapa mundi, tá? Das coordenadas geográficas, aonde aqui ele mostra pra gente somente os paralelos, tá? Aonde eu identifico os paralelos? Pela minha lateral. Ou pela minha lateral oeste ou pela minha lateral leste. Aqui nesse mapa eu não tenho as latitudes aqui do lado leste,
Mas se eu tivesse, seria a mesma numeração das minhas latitudes que estão desse lado aqui. Elas não podem mudar a sua numeração, tá? Então, por exemplo, se aqui desse lado, um exemplo, se aqui desse lado eu tenho um paralelo, né, de 20 graus, desse outro lado aqui eu também terei um paralelo de 20 graus. E como eu falei, a linha do Equador, que é o paralelo principal, né, a latitude principal, vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Pergunto eu a vocês, olhando para esse mapa aqui, já dá para identificarmos em que parte o Brasil está localizado, né? O Brasil está localizado no hemisfério sul. Por quê? Porque estamos abaixo da linha do Equador. Prestem atenção no seguinte, existe 7% do nosso território que é cortado pela linha do Equador e que está acima da linha do Equador, tá? Mas o que acontece? Esses 7%, quem está ali não pode dizer que pertence ao hemisfério norte. Porque o restante do nosso país, né, os 93% restantes, eles continuam, né, eles estão localizados abaixo da linha do Equador. Então, o Brasil precisa ser classificado de país de hemisfério sul, mesmo tendo 7% das suas terras que são cortadas pela linha do Equador, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre os meridianos. Os meridianos são as linhas que cortam a Terra no sentido norte-sul, acompanhando, né, a trajetória do meridiano de Greenwich, o meridiano principal. Então, ó, o meu meridiano, as minhas longitudes, ó, são essas linhas que vão cortar a Terra de norte para sul. Todos os meridianos dividem a Terra em hemisférios, portanto, todos têm o mesmo tamanho. Vai ser a mesma coisa dos paralelos, né? Se eu tenho uma latitude de 20 graus do lado oeste, do lado leste eu também terei a mesma latitude de 20 graus para o meu paralelo. E o meridiano vai funcionar da mesma forma. Se eu tenho de um lado 20 graus ao norte, embaixo, né, na parte sul, eu também terei o mesmo meridiano de 20 graus, tá? Essa numeração, gente, ela não pode mudar, ela é a mesma. Aqui eu tenho outro mapa das coordenadas geográficas. Como eu consigo perceber, analisar essas coordenadas geográficas na parte dos meridianos? Os meridianos, gente, eles ficam aqui embaixo, tá? Ó, aqui embaixo ou aqui em cima. Todas essas linhas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, são os meridianos. Vai acontecer a mesma coisa. Se eu tenho aqui um meridiano de 15 graus se aqui eu tenho um meridiano aos 15 graus oeste, desse lado aqui eu também terei o mesmo meridiano marcando o ângulo de 15 graus, tá? Além disso, os meridianos, eles também vão dividir a Terra em mais dois hemisférios, tá? Então, deste lado aqui eu tenho o hemisfério ocidental, para quem está a oeste do meridiano de Greenwich, e deste lado aqui, que é o lado leste, eu tenho o hemisfério oriental. Eu costumo dizer para vocês, né, o seguinte: ah, professora, como que eu sei em quais hemisférios o Brasil tá? Olhando pela visão dos meridianos, é muito simples, é só você perceber. Você, por um acaso, tem o olhinho puxado? Não. Se você não tem olhinho puxado, você tá justamente pro lado ocidental. Mas se você de repente falar assim: ah, professora, eu não tenho, mas eu sou descendente de asiático, por exemplo, aí já é outra história. Mas olhando por esse lado, né, tendo essa visão, é só você perceber: poxa, eu tenho o olhinho puxado? Não. Se eu não tenho o olhinho puxado, então eu estou justamente pro lado ocidental. Por que isso? Porque os orientais, né, eles são muito conhecidos pelo fato deles terem os olhinhos puxados. Então, por isso eu costumo indicar vocês, né, a perceberem dessa forma, para vocês terem uma maior clareza de entendimento. Então, olha só, eu já sei que o Brasil está no hemisfério sul. Agora, qual é o outro hemisfério pelo qual o Brasil está localizado? Hemisfério ocidental. Por quê? Porque eu estou a oeste do meridiano
principal. Então, o Brasil é país de hemisfério sul e também país de hemisfério ocidental. Certo, turma? Até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo tranquilo. Então, vamos lá. Continuando. Latitude. Distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Portanto, apresenta uma variação de 0 graus, que é a linha do Equador, até 90 graus. Pode ser norte ou sul, dependendo do hemisfério pelo qual vai estar sendo localizado. Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Portanto, apresenta uma variação de 0, que é o meridiano principal, até 180 graus. Pode ser ocidental ou oriental, a depender do hemisfério que estiver sendo localizado, tá? Aqui eu tenho um mapa de todas as coordenadas geográficas. Gente, esse mapa aqui, ele é muito utilizado para algumas profissões, tá? Por exemplo, quem é piloto de avião, quando eles vão se localizar com a torre de comando, por exemplo, eles precisam dizer a latitude e a longitude onde eles estão localizados. Eles não podem utilizar outra forma de localização. Por quê? Essa localização aqui das coordenadas geográficas, ela é muito mais prática e ela é muito mais precisa, né? Para que você possa dar a sua determinada localização. Então, esse tipo de mapa aqui, ele é muito utilizado, né, pelos pilotos de avião, porque eles precisam ter essa exatidão quando eles precisam dizer exatamente para a torre de controle aonde eles estão localizados. E aí eles conseguem ter uma prontidão, né, uma exatidão maior aí de localização. Esse mapa nós utilizamos muito para poder trabalhar essa questão aí das coordenadas geográficas. Vocês devem estar vendo essas letrinhas, né? A, B, C, D, E e F, né? Essas letrinhas aí, elas servem para que a gente possa localizar esses pontos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos lá. Ponto A. O ponto A, para eu poder saber a latitude dele. Então, eu estou vendo ele aqui, eu sei que o ponto A ele está exatamente a 15 graus de latitude sul e ele está exatamente a 75 graus de longitude a oeste do meu meridiano principal. É dessa forma que eu faço a localização de um determinado ponto. E é dessa forma que eu passo, né, para a pessoa essa localização exata, essa localização precisa. Vamos lá. Para que servem as coordenadas geográficas? Para que você possa se localizar com base na latitude e na longitude, principalmente quando envolve grandes distâncias, né? E é muito útil na navegação fluvial e marítima, no transporte aéreo e até mesmo no transporte terrestre, como eu já tinha falado para vocês que algumas profissões fazem uso desse tipo de coordenadas geográficas, tá? Aqui eu tenho um outro mapa também de coordenadas, justamente para que vocês possam localizar os seus pontos. Então vamos lá. Ponto A, eu estou exatamente a 50 graus norte, porque eu estou acima da linha do Equador, tá? Na minha latitude, e estou exatamente a 100 graus a oeste do meu meridiano principal. Vamos à letra B. A letra B, eu estou a 40 graus norte de latitude, porque eu também estou acima da linha do Equador, e estou exatamente a 80 graus leste do meu meridiano principal. O meu ponto C, eu estou exatamente a 20 graus ao sul da linha do Equador, porque eu estou abaixo da linha do Equador, e estou exatamente a 40 graus oeste do meu meridiano principal. Bom, essa foi a aula, né, das coordenadas geográficas e até a próxima.